Pessoal, enfrentados aí os prolegômenos necessários, vamos falar um pouquinho de sustentação oral. Eu preciso dizer para vocês que quem veio aqui achando que ia receber uma aula de oratória, vai ser no mínimo decepcionado, porque eu não vim falar de oratória, eu vim falar de sustentação oral. Oratória é uma disciplina muito específica que envolve técnicas de fonoaudiologia, técnicas essas que eu realmente não disponho, né? Eu sou advogado. Então, eu acho que o curso de oratória é muito legal, eu acho que quem puder fazer é importante, mas para mim nunca serviu. Eu já fiz, não uso quase técnica nenhuma, então a turma fala que, por exemplo, uma boa oratória, você tem que olhar para todo mundo, né? Você está falando para uma plateia, então eu falo, olha aqui, você tem que encontrar pontos para que as pessoas todas na plateia achem que você está olhando no olho de cada uma delas, né? É aquela questão de você querer atingir cada um. A Rede Globo faz na propaganda, por exemplo, não são 100 milhões de pessoas, são 100 milhões de uns, né? Essa questão da exclusividade, da especificidade, do direcionamento da manifestação, ela é uma questão enfrentada na oratória. Mas muitas vezes na sustentação oral, se você se apegar a esse contexto, você pode se perder naquele seu tema ali. Então, a sustentação oral, na minha opinião, o que dá certo para mim, e é isso que eu vou contar para vocês aqui, compartilhar com vocês algumas experiências, eu uso simplesmente o que eu sei fazer. O que eu sei? Eu sei melhor do que ninguém o processo do meu cliente. Isso aí é indispensável. O advogado e a advogada, eles precisam saber, acima de qualquer coisa, o processo do cliente de cabo a rabo. O que ele vai sustentar ali, né? E às vezes você se perde nas técnicas de oratória, você se perde do seu conteúdo. Então eu não uso muito. Outra coisa que eles ensinam na oratória é você falar com as mãos, né? A gente vê isso na televisão sempre, as pessoas falando com as mãos, né? Então você vai falar, por exemplo, paulatinamente. Você mais ou menos, se você for mudo, você está mais ou menos falando aquilo ali, as pessoas vão entender, né? Você fala assim, o mundo é muito grande. Então, são sinais que a gente faz com a mão, que na oratória também, na sustentação oral, eu também acho que são despiciendas, porque os desembargadores, eles não estão muito prestando atenção nisso não, sabe? Aliás, talvez eu pudesse até encerrar aqui com essa declaração. Os desembargadores, eles não estão querendo prestar atenção em nada, sabe? Eles acham que a sustentação oral, ela é uma perda de tempo, na medida que na maior parte, tem alguém que é parente de desembargador aqui? Não, né? É verdade. A turma já chega mais ou menos com aqueles votos prontos, e eu não sei como que funciona no tribunal aqui, mas lá em Belo Horizonte, o Tribunal do Trabalho, o relator adianta o voto e você aguarda a divergência. Se aquele voto já te contempla, você não precisa falar. É uma economia de tempo e processual. Aqui é assim? Mudou. Agora as turmas estão já adiantando o resultado dos 3 desembargadores previamente que mantém a sustentação oral ou não, já pronto para a tua vontade, já conhecedor do resultado. Entendi. Quando tu fala, então tu já está sabendo que os 3 já votaram a favor ou contra. Entendi. Ou seja, se votou contra, você já está, você já vai sustentar mais ou menos tenso, né? Então lá em Belo Horizonte você ainda tem aquele clima de tipo assim, vou virar 2, né? O que é um refrigério, você sai da sustentação pelo menos achando que você virou ali 2. Bom, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as pessoas apregoam o processo e você já sustenta de cara, independente do resultado ou não. Aconteceu comigo uma situação muito interessante que eu sustentava muito, no início, muito na Justiça, no Tribunal do Trabalho, e apareceu
A gente sabe que a jovem advocacia, ela nos impõe, às vezes, jogar em mais de uma posição, né? Não fazer só direito de trabalho, ou não só uma lavra do direito, a gente acaba, às vezes, tendo que fazer outras coisas, até que a gente atinja um nível, que é o nível do Dr. Gustavo Vilar, que a gente só faz uma coisa muito específica e é o melhor naquilo ali. Né? Imagina na jovem advocacia, isso não é vergonha para ninguém, a gente, para poder engordar a receita, a gente acaba jogando em mais de uma posição no campo de futebol. Então, eu cheguei no TJ para fazer uma sustentação, minha primeira sustentação, eles me apregoaram, me passaram a palavra, e eu perguntei, rasgado para o relator, excelência, será que o senhor poderia me adiantar o voto? Aí ele foi no microfone e falou assim, não, aqui não funciona assim não, o senhor pode fazer sua sustentação. Aí eu fiquei ali meio desgovernado, mas entendi que ali não tinha, eu tinha que falar no tribunal, eu não precisava esperar o voto antecipado. E curiosamente, mesmo fazendo sustentação quase todo dia, às vezes mais de uma por dia, hoje eu só faço segunda instância, essa semana eu fui fazer uma para o Paulo Reis, no Tribunal do Trabalho, numa turma que eu nunca tinha ido. Curiosamente, a terceira turma, eu sabia da composição, porque tem um desembargador do quinto que era o relator desse processo, mas eu nunca tinha feito a sustentação lá. E lá é a única turma do TRT que eles fazem como no TJ. Eles não adiantam o voto. Então eles me passaram a palavra. Quando eles me passaram a palavra, eu falei assim, bom, eu estou no TRT. Eu entendi que o voto do relator já era contrário ao que eu estava pleiteando. E eu sustentei. E falei, olha, pela minha atuação consuetudinária nesse tribunal, acredito que se me passar a palavra é porque o voto vai de contra o que se pugna aqui nesse processo e tal, e tal, e tal. E a hora que eu acabei de sustentar, o cara que é um desembargador do quinto, ex-advogado de sindicato, ou seja, o doutor Sérgio, o cara que tem uma ligação com a gente na Abrat, me passou um sabão na tribuna, que o senhor sustentou, e eu achei muito desnecessário esse sabão, porque o voto dele era contrário ao que eu... Ou seja, a minha sustentação era legítima, e era o que eu estava pensando mesmo, mas ele fez questão de passar esse sabão, e aí é um negócio que a gente costuma fazer, que é abaixar a cabeça e ir embora, porque a gente fala antes dos desembargadores, eles falam depois, né? Então, às vezes, eles fazem alguma manifestação que a gente tem vontade de revidar, às vezes até fisicamente, mas a gente não pode porque a gente não fala depois deles, né? Então, mas dessa vez eu fiquei tão chateado com ele que eu falei, não, eu vou falar. Falei, pela ordem, excelência, a jovem advocacia aqui hoje realmente me enganou, porque ainda que jovem e, portanto, atuação, o exercício das atribuições da advocacia na condição de jovem, me permite a escusa de errar algumas vezes. Mas nesse caso eu avisei que eu entendi que porque vocês não deram o voto e me passaram a palavra, o voto era contrário. Porque o que é costumeiro aqui nesse tribunal, Vossa Excelência sabe disso, porque já foi advogado como eu, é que se adiante o relatório. Então eu peço minhas escusas se de alguma maneira eu molestei Vossa Excelência aí, mas mais ou menos o que eu disse para ele é assim, não vem me encher a paciência não, porque, pô, cara, você votou o que eu achei que você ia votar. Então, a sustentação oral tem dessas coisas, né? Mas eu comecei a perceber que o segredo da sustentação oral bem feita, ele vem daquilo que eu comecei falando aqui, que é o conhecimento do processo do cliente. E eu vou dizer por quê. Aquelas pessoas que estão lá, que a gente às vezes brinca que eles são deuses e tal, eles são divindades, são pessoas ótimas, comprometidas com a justiça, comprometidas com o direito. A maior parte deles são realmente pessoas de conduta ilibada e eu confio muito na maior parte do judiciário, nada obstante a gente saber que tem, assim como toda a seara da sociedade, aqueles trôpegos que vacilam mesmo. Mas eu confio muito neles. Entretanto, eles têm sim
um ar de superioridade. Eles têm sim, porque um dos pressupostos para a pessoa ser desembargadora é que ela tem notável saber. Não é notável saber, como é que fala? É isso mesmo, né? Notório saber jurídico. Bom, então pressupõe-se que de processo e de legislação eles conhecem tanto ou mais do que qualquer um que está ali. Eles vivem de fazer isso, de produzir votos, sempre com supedâneo na legislação e no processo. Então, eles pressupõem que eles sabem mais disso que você. Então, se a questão da minha sustentação não tiver uma peculiaridade processual muito gritante, eu não trato de processo na minha sustentação oral, porquanto entendo que os desembargadores pensam que conhecem processo mais do que eu. E se eles pensam assim, a tendência do voto, da manifestação a posterior da minha sustentação, é que ela seja no sentido de me contrariar, porque o ser humano tem isso é um gatilho mental do ser humano, o gatilho da autoridade. Você tanto desperta a atenção de uma pessoa por ter autoridade sobre ela, seja por dominar o tema, ou seja porque você é uma autoridade institucional, quanto a autoridade desperta o desejo das pessoas terem autoridade sobre você. Isso é natural, isso não é dos desembargadores, isso é do ser humano. Então, eles têm o hábito de, às vezes, quando você fala de processo, quererem dizer que eles sabem mais do que você. E aí é muito legal, porque às vezes você sustenta uma tese processual tão bonita, de processo civil, enfim, qualquer que seja a seara que você está atuando, e o cara, para te contrariar, ele saca um pacto de São José da Costa Rica, que é um trem que não tem nada a ver com nada, e que eu estou querendo saber de São José da Costa Rica, de São Tiago de Compostela, de Madre Teresa de Calcutá, isso tem nada a ver com o que eu estou falando ali, cara. Mas aí ele saca, inclusive, código comparado pelo Código de Barcelona. Código de Barcelona, tô aqui mexendo com um negócio de uma doméstica aqui que foi demitida, que esse cara tá... Sabe? Então, o que é que você sabe mais do que ele? E não tem problema para ele você saber mais do que ele, não vai mexer na vaidade dele. O processo do seu cliente. Porque foi você que produziu prova ali. Então aquilo ali não vai mexer com a vaidade dele. É natural que eu saiba mais do que ele. Então, tranquilo. O que eu procuro tratar nas minhas sustentações orais? Eu procuro tratar o mérito. E eu procuro usar alguns artifícios das relações intersubjetivas que o marketing, a psicologia chamam de gatilhos mentais, para poder fazer com que eles ou se comovam com a minha tese ou prestem atenção na minha tese. Porque é muito comum, quem faz sustentação oral aqui, sabe que é muito comum você chegar num tribunal e o cara te apregou aqui, processo da pauta número tal, processo papapá, da comarca tal, da vara tal, escrito para sustentação oral, doutor Moisés Monteiro. Aí ele apregou e faz assim, ó. Esse cara não está prestando atenção porque o voto já está pronto. Ele não quer ser contrariado. O voto dele está pronto, então ele não quer prestar atenção naquela sustentação oral ali, aquilo para ele é desnecessário. E a gente se sente às vezes frustrado de ver que o cara te apregoa e passa a mão no celular e vai saber do resultado do futebol, entendeu? E vai saber das atualidades, e vai dar uma fuçada no Facebook, e vai discutir política, sobretudo desembargador do trabalho gosta muito de discutir política. Então, isso traz a gente uma sensação de frustração. Para isso, eu uso o gatilho mental da história. Todo mundo gosta de ouvir uma história. Todo mundo gosta de ouvir uma história. Se eu sentar aqui e começar a falar teses de direito,
Já já a turma vai levantando e vai saindo. Mas, se eu começar a contar a história aqui, eu vou despertar a atenção de todas e todos vocês. Porque a história tem o final. A história gera expectativa. Por que que o Netflix, a gente assiste uma série e dá o play na outra, e dá o play na outra? Porque é mais ou menos assim, né? É como se você estivesse fazendo uma audiência e começasse a brigar com o juiz, e aí o juiz fala um negócio com você, e fala, senhor excelência, você vai tomar... Aí ele levanta e fala assim, ah é? Então pera aí. Aí ele sai da sala, acaba a série. Aí você já quer dar o play de novo, porque você quer saber se ele vai voltar com um revólver, se ele vai voltar com a cruz, se ele vai chamar um padre, o que ele vai fazer, né? Então, a história gera expectativa. E outro gatilho que eu gosto de despertar neles é esse gatilho da autoridade. Então eu gosto de começar as minhas sustentações orais trabalhando a questão para chamar a atenção dele porque eu estou falando. Porque eles estão ali querendo cochilar. Entendeu? Então, eu começo a minha sustentação geralmente falando um negócio que não tem nada a ver com o meu processo. Por quê? Que eu vou despertar nele o desejo de exercer autoridade sobre mim. Você começa a falar um negócio aqui e ele fala assim, isso aí não é o processo que esse cara está falando, não. Eu vou meter o ferro nesse gordo. Aí ele começa a prestar atenção, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fui sustentar a insalubridade negada por uma juíza de primeira instância a um funcionário da lavanderia de um hospital. Considerado em grau máximo pelo perito expert e não reconhecida pela juíza de primeira instância. São coisas do judiciário. O cara lá trabalha na lavanderia de um hospital. Ok. Então eu fui para uma turma que eu conheço em Belo Horizonte, que tem um desembargador que gosta de fingir que está dormindo, que chama a gente com muito desprezo, não gosto de falar o nome dele não, mas doutor Fernando Bozon, ele faz isso, ele te chama e cochila. E aí, como é que eu comecei minha sustentação oral? Eu falei, excelência, lá na Floresta, um bairro de Belo Horizonte, em frente ao Colégio Batista, tem um carrinho de cachorro-quente, chama Cachorro-Quente do Matu, o melhor cachorro-quente de Belo Horizonte. Aí, esse cara pensa na cabeça dele assim, é gordo mesmo, né? Tá falando de cachorro-quente. Vou meter nele o ferro agora. Esse cara tá falando de cachorro-quente aqui nessa sustentação oral. E aí eu penso comigo, ó, quem faz assim, ó, eu adoro isso aqui, ó. O cara escuta, pensa isso que eu falei com vocês, aí ele faz assim. Aí eu adoro. Aí eu penso comigo, me acompanha na picada que nós vamos topar com a onça já já, filho. Espera aí. E aí, voltando, excelência, do Matu, moro a vida inteira ali no Anchieta, no Alto da Afonso Pena, a vida inteira nasci lá, fui criado lá, morei lá a vida toda, atravessei a Avenida do Contorno. Ali na Contorno com... Isso desse jeito, hein, contando a história para eles. Contorno com via expressa, tinha um Ford Ka virado de cabeça para baixo. Capotou. E esse Ford Ka tinha uma roda sui generis, que não era original do carro, mas era uma roda de liga leve. Desse jeito, com esse requinte de especificidade. Porque tem o gatilho da especificidade. Vou falar dele para vocês. Aí, eu olhei o Paulinho. Nessa época eu tinha 17 anos, não tinha carteira, estava de carona com o Paulinho, meu amigo. Eu falei, Paulinho, aquele carro é do Thiago Rosa, cara. Com certeza para aí que é dele. Aí descemos, o Thiago Rosa tinha ido para o João 23, pronto-socorro de Belo Horizonte. O policial falou com a gente e tal, e eu fui para o João 23 ver se eu achava o Thiago Rosa. Aí, excelência, eu dobrei o segurança e entrei no João 23 para procurar o Thiago Rosa. E eu passava naqueles corredores, era nego sem perna, cabeça com buraco, nego que tomou um tiro e estava assim, louco, aquelas caras encatarradas. E eu olhei aquilo, excelência, e me deu um nojo, sabe? E pensei comigo, minha mãe nunca vai me buscar nesse lugar.
Agora, excelência, se eu fiquei com nojo, o que será que passa o cara que trabalha na lavanderia do hospital? Aí eu entrei na história do meu processo. Aí ele não tinha como sair mais e cochilar de novo. Que ele já estava prestando atenção em mim, porque ele queria me ferrar por causa do cachorro quente. Você tá me entendendo? Aí eu entrei na história. Falei, excelência, esse cara contou pra mim que ele torcia lençol assim de sangue, ó. De nego que tomava tiro no coração. E fui falando. E o expert reconheceu, papapá. Mais ou menos eu disse pra ele, eu não tô acreditando como é que Vossa Excelência acolhe um voto, faz um voto desse acolhendo o que o juiz de primeira instância está pedindo, tá exarando na sentença dela. E assim eu fiz a minha sustentação. Por quê? Porque eles não prestam atenção na gente. Outro gatilho é o gatilho da emoção. As pessoas, elas se comovem com as situações do dia a dia, porquanto o arcabouço das relações, eles nos proporciona emoções o tempo inteiro, né? Você vê de repente um cachorrinho na beira da estrada, você fica querendo que ele vá embora para ele não ser atropelado, e você lembra daquele cachorrinho depois. Isso é uma emoção. Você vê uma pessoa pedindo dinheiro, às vezes você não teve dinheiro para dar, você chega na sua casa e lembra daquela pessoa. As emoções, elas são assim nos nossos corações. E nada obstante aquelas pessoas lá, as divindades, os desembargadores, às vezes parecerem que são desprovidos de emoções, eles têm emoções também. Eles têm família, eles vivem no mundo. Então, eu procuro despertar sempre o gatilho da emoção. Porque, como eu disse para vocês, processo ele sabe mais do que eu na cabeça dele. Então, eu sempre trato do assunto de uma forma que eu posso levar para um lado, que se bobear e vai terminar chorando depois que eu acabei de falar. Porque a gente trabalhou ali aquela questão da emoção. A gente se emociona o tempo inteiro. Então, por exemplo, aconteceu comigo lá no Tribunal do Trabalho, uma tia que trabalhava numa mineradora na cidade de São João del Rei. A cidade de São João del Rei é uma cidade histórica, em Minas Gerais, uma cidade pequena, e que as atividades que não são turísticas em São João del Rei são decorrentes dessa mineradora. Então é natural que as pessoas que trabalham nessa mineradora sejam pessoas de São João del Rei e sejam da mesma família, sejam vizinhos. Isso é natural, porque é uma indústria, é uma empresa grande naquela região que é relativamente pequena. Então essa tia trabalhava na mineradora e a sobrinha dela também. E aí, essa sobrinha dela estava sofrendo assédio do superior dela, um gerente. Gerente, tal, que a conversa mole. E a tia via aquilo todo dia. E esse cara cada dia mais assintoso, cada dia mais repugnante. Até que um dia tem uma filmagem, esse cara abraça essa menina por trás e pega no peito dela. Aí a tia fez igual a Vera Verão, epa! Aí não, filho. Quando você estava nessa conversa mole aí, beleza, eu engolia, meio agarrado, mas não dá. Denunciou o cara. Aí o chefe chamou ela lá e falou, deixa isso aí morrer do jeito que tá, só para com isso, não vamos arrumar confusão não. Você trabalha com a gente aqui há 20 anos, o cara é gerente, gente boa, não mexe com isso não. Casado. Aí ela falou assim, não dá, bicho. O cara abraçou minha sobrinha, pegou no peito dela. Você não está entendendo a proporção de onde chegou isso aqui dentro da sua empresa? E denunciou o cara. Esse cara reuniu com elas sozinho, as duas, tentou de tudo quanto é jeito ver se abafava o caso, não abafou, passou 15 dias, mandou uma embora, daí uma semana mandou a outra. Dispensa discriminatória. Aí ela procurou a gente entrou com o processo, tinha a filmagem, a prova sólida, filmagem do cara abraçando a mulher,
a juíza não apreciou, juíza da comarca de São João del Rei, ela não apreciou a prova, juíza, que devia, todo mundo devia combater o assédio, né? Mas você pressupõe que a mulher, que é quem mais sofre assédio, deveria, né? Pô, ela nem assistiu à mídia. E julgou improcedente todos os pedidos da ação. Todos. Aí beleza. Aí eu fui sustentar no tribunal. Essa vara, agora ela voltou para o tribunal, mas ela era em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade já na divisa do Rio, 3 horas de carro de Belo Horizonte. Aí eu fui sustentar na turma lá, 11ª turma. E eu comecei recitando aquela música do Milton Nascimento, Maria Maria. Maria Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter fé. E aí fui falando de assédio, do quão repugnante era o assédio no século XXI, e que era inimaginável uma juíza não apreciar uma prova de direito líquido e certo que estava ali. O que é que essa juíza mostrou para mim? Essa juíza mostrou para mim, excelências, que ela já chegou na vara dela naquele dia com a convicção de que ela ia acolher a tese da empresa. Ela não quis ser convencida. Ela não quis ser convencida. Então, acho que nós precisamos fazer justiça aqui para que reste direitos para essa Maria, para que ela não seja só, ela não faça jus só a ter força, ter raça, ter fé e todas essas coisas que o Milton Nascimento fala, porque a justiça do país dela virou as costas para ela. E encerrei. O que eu fiz aí? Eu trabalhei a emoção, não só deles, mas de quem estava assistindo. E esses caras, eles não são bobos, e nem bobas, essas senhoras. Eles falam assim, bicho, dependendo do voto que eu der aqui para essa conversa, esse povo todo tá aí vai achar que eu sou um insensível, que eu sou um sacana. Resultado, o relator manteve. O relator falou assim, apesar do doutor ter querido demonstrar que a reclamante foi assediada, que ela não foi assediada, quem foi assediada foi a sobrinha, ela foi dispensada de forma discriminatória. E eu pedi para que eles não mandassem o processo de volta para a primeira instância, fizesse o voto em profundidade, porque eu sabia que aquela juíza não queria se convencer daquilo ali. E que não ia adiantar eles mandar o processo de novo, porque ela ia votar do mesmo jeito. E aí o relator disse isso, de repente a outra votante falou assim, com o máximo respeito ao relator, nesse processo ele está completamente equivocado. Eu tinha até um voto aqui, porque eu ia acompanhar o relator, porque eu tinha um outro entendimento. Mas depois da sustentação da tribuna, eu me atentei para alguns detalhes do processo, mentira pura, que eu não falei de nenhum detalhe do processo, eu só contei história. Elas não quis falar que ela teve vontade de chorar porque a mulher foi assediada. Eu me atentei a alguns detalhes do processo e eu vou fazer o voto agora. Chamou a assessora dela, falou, senta aqui, fez o voto na hora. E a terceira votante acompanhou o voto dela. Processo top, processo... E aí meu pai foi comigo, porque eu tinha... Quando eu comecei, como eu disse para vocês, a gente acaba jogando em várias posições e eu tinha uns clientes criminais. E esses clientes criminais, a gente é uma dificuldade livrar deles, sabe? A gente acaba livrando quando os comparsas matam eles para lá e tal. A gente não consegue largar o criminal. E aí apareceu um traficante que a gente tinha pegado ele lá por causa do tráfico e ele matou um sujeito e nós precisamos fazer o júri desse cara. E eu tinha essa sustentação em Juiz de Fora às 8h30 da manhã e esse júri começava às 13h30. Então eu dormi em Juiz de Fora para eu acordar lá, fazer a sustentação e voltar para o júri. O meu sócio ia segurar a bronca do júri se eu não chegasse.
os júris, nós fizemos 3. A gente sempre fez junto, eu e ele, né? Ele e eu. Bom, e aí eu levei meu pai comigo, sabe? Porque eu poderia ficar cansado para dirigir, já que eu dirigi indo, dormi tarde, porque fiquei estudando o processo e fiquei decorando a música do Milton Nascimento e tal. E aí eu levei meu pai. E na hora que ela fez o voto, eu comemorei na tribuna, eu fiz assim, sabe? O relator tem raiva de mim até hoje, eu chego no tribunal e ele me olha com aquela cara ácida, mas não foi por sacanagem com ele. Eu comemorei porque eu achei fantástico, sabe quando você sai assim, fala assim, hoje eu cumpri meu papel aqui, eu comemorei, fiz assim, olhei para a turma que estava atrás, tipo, joguei para a torcida mesmo e tal, e aí, meu pai é muito sério, meu pai é muito diferente de mim, meu pai é sério. E a hora que eu olhei que eu fiz assim, e fiz assim, sabe? Então, eu mexi num gatilho do emocional daquela mulher, porque ela pensou assim, beleza, não tem muito link essa questão da dispensa discriminatória, ele podia dispensar só uma, mas como é que essa juíza não viu esse vídeo? Como é que ela não viu o vídeo? Eu falei, excelência, o vídeo é repugnante. O cara pega no peito da mulher, ele dá uma encoxada na mulher e pega no peito dela dentro da empresa, ela fugindo dele. É uma cena asquerosa. E essa juíza não vê. Eu queria que ela visse. Sabe por que ela não viu? Porque ela não queria se convencer. Então, foi isso. Ela pensou assim, porra, essa mulher de fato tinha que denunciar. Era sobrinha dela, não era só uma colega de trabalho, era uma sobrinha dela. Então eu mexi no gatilho da emoção. E tem vários jeitos da gente mexer no gatilho da emoção quando a gente conta essas histórias. Às vezes você vai acertar uma história que é a vida do próprio desembargador, sabe? E se você ficar muito preocupado com as peculiaridades processuais, e eu vou falar mais na frente, com a forma de você falar, com o script que você criou, você acaba se perdendo. Na medida que quando você conta uma história, é como quando você conta para sua mãe. Então você saiu de férias, minha amiga Clarissa vai para a Tailândia daqui uns dias, e ela vai, não é Tailândia? Ela vai voltar, vai deitar na cama com a mãe dela, fala assim, não mãe, cheguei dia tal, fiz isso, fiz aquilo, papapá, papapá, papapá. Gente, a tribuna é igual falar com a mãe da gente, com um amigo da gente. Então você não pode ficar incrementando muito, porque se você incrementar demais, você vai se perder. Ao passo que se você contar uma história cuja projeção e a concatenação está fácil na sua cabeça, você vai falar aquilo naturalmente, você vai contar uma história cuja qual você tem propriedade para contar. Tem gente que fala palavra difícil, juridiquês, naturalmente. Isso é naturalmente, isso decorre da personalidade da pessoa. Se você não é assim, não se preocupe. Eles não estão lá para ouvir meritíssimos, para ouvir outros sims, para ouvir prolegômenos, para ouvir palavras bonitas. Eles estão lá para ouvir histórias. E eu não economizo em contar aquilo que eu sei na tribuna. Não economizo. Outro dia, tinha uma cliente minha, tudo trabalhista, eu vou contar depois aqui uma civil também. Mas, e gente, eu não estou enganando vocês não, eu estou aqui fazendo, contando história mesmo. Porque eu estou contando para vocês o que dá certo para mim. Eu não poderia, como eu comecei dizendo, dar aula de oratória aqui, que eu não sei falar de oratória. Eu não vim aqui para ensinar vocês a falar melhor. Eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês daquilo que dá certo para mim e que eu faço, dá certo que eu faço com naturalidade. Bom, a mulher trabalhava vendendo colchão, representante de colchão. Aqueles colchões japoneses que tem aquelas bolinhas, que tem um que vibra, e aí a menina chega com um monstruáriozinho e tem um vidro ao invés da espuma, para você ver como é que ele é lá dentro. Vocês já viram isso, né? E ela rodava, 2016 o processo. Minas Gerais inteiro, Minas Gerais é um estado com 800 e tantos municípios. Ela rodava Minas Gerais inteira numa Kombi. 2011.
vendendo colchão, com 10 pessoas dentro da Kombi. Eles chegavam na cidade, abriam as portas, cada um, eles iam bater na porta mesmo, é venda igual vendia Barça antigamente, né? E aí, a gente pedia vínculo, porque ela era representante, e a gente pedia o adicional, o dano moral por causa dessas viagens. Porque não tinha banheiro, eles não pagavam hotel, eles descontavam dela o hotel, você pensa bem, vender colchão já é uma luta. Então essa mulher praticamente, eles iam e dormiam dentro dessa Kombi, eles se viravam dentro dessa Kombi. E aí eu comecei a sustentação oral, numa turma muito difícil, 9ª turma, a turma reclamada para danar, o Gustavo é que ia gostar dessa turma. E tem um desembargador lá extremamente mão pesada para trabalhador, eu não gosto de falar nomes, né, mas é o Dr. João Bosco. E eu comecei a história assim, pedindo para majorar um dano moral, que tinha sido fixado em R$5.000. E aí eu comecei assim, excelência, o maior acerto da Volkswagen na história é a Kombi. Aí o cara que está assim, achando que eu vou falar de uma representante de colchão, porque ele não está nem lembrando que ela viajava de Kombi. Ele faz a mesma coisa. Esses caras estão falando da Volkswagen, o trem da mulher não é venda de colchão, vou meter o ferro nele, deixa eu ver onde é que ele vai. Aí beleza. Porque a Kombi foi criada em 1966, em 1958, para atender o Hitler. E ela vem batendo recorde de vendas desde 1958. E é um carro de uma tecnologia alemã, que é a melhor tecnologia automobilística do mundo, e ela foi produzida na Alemanha. Então ela veio cheia de requintes tecnológicos. Agora, pasmem, excelências, a mesma Kombi produzida em 1958 é a que foi vendida agora, 2016, quando a Kombi fez um vídeo de despedida. Vocês já assistiram? Eu falei com eles, vocês já assistiram, excelência, o vídeo de despedida da Kombi? Está no YouTube, é emocionante, e é mesmo. Então, até agora, 2016, que a Kombi fez o vídeo de despedida, porque a Volkswagen precisou parar de produzir, porque não tinha como botar airbag na Kombi, ela é o mesmo carro, ela mudou pouca coisa. O estofado era de palha, passou a ser de espuma, a refrigeração era ar, passou a ser água, tinha umas que era a diesel e que pegava fogo na rua, do nada eles pararam de produzir essa Kombi a diesel, mas ela é o mesmo carrinho desde 1958, aquele pãozinho de forma, que o Scooby-Doo viajava nele, desse jeito. E aí eu achei muito curioso que, hora que eu falei do vídeo de despedida da Kombi, que era emocionante, a desembargadora presidente olhou para o outro e falou assim, eu vou assistir. Aí eu achei legal aquilo. E eu falei assim, excelência, então esse mesmo carro, que é o mesmo desde 1958, levava essa mulher com mais 10 pessoas, o documento da Kombi é para ela carregar 8, mais um monte de colchão, para rodar Minas Gerais inteiro, o norte de Minas, que é um calor louco, o sul de Minas, que é um frio danado, a Kombi não tem sistema de refrigeração, o motor é dentro do carro, ele te cozinha lá dentro, e nós não vamos dar um dano moral para essa mulher, excelência? Percebam que eu contei a história, cheguei no negócio e fui aonde eu queria pedir. Mas nesse caso não foi só a história se convergia com a desse desembargador João Bosco, que é mão pesada contra a reclamante. E você sabe o que esse cara falou? Ó, que eu terminei a sustentação, o relator manteve o voto, ele falou assim, excelência, eu vou divergir, com o máximo respeito. Eu era juiz substituto na comarca de Uberlândia, Uberlândia é uma cidade já no Triângulo Mineiro, lá naquele narizinho de Minas Gerais. E eu ia fazer a pauta do juiz de lá de Kombi. E realmente eu tenho péssimas lembranças da Kombi. Eu vou aumentar esse dano moral de 5 para 15. É meu voto e a minha divergência.
Aí o terceiro votante falou, não, eu vou com a divergência. Eu aumentei o dano moral na 9ª turma, que é a pior turma do TRT, talvez do planeta Terra. Eu já vi esses caras, Gustavo, lá tirar uma revelia, cara, de um banco. Como é que você tira uma revelia do banco? O banco não foi na audiência. Os caras não conhecem o processo do trabalho. Tiraram a revelia. Não, esse negócio dessa revelia não é bem assim, não. Falei, mas como não? O outro perdeu o olho. Falei, não, mas isso aí não é bem assim que aconteceu, não. Ele é culpado também. É. Bom, eles são assim. Aumentou o dano moral. Por quê? A história que eu contei convergiu com a história de vida do cara. Né? Então, essas coisas eu faço dessa forma porque eu entendo que isso mexe com o coração dessa turma. Né? E por que eu faço naturalmente? Porque a gente fica muito apegado a bobagens. Quais são as bobagens? Você vai fazer sua primeira sustentação oral, aí você anota lá os seus cumprimentos. Bom, eu preciso cumprimentar os 3, aí você tem que lembrar o nome dos 3. Aí você tem que anotar o nome dos 3. Eu vou tratá-los de excelentíssimos, aí você lembra que você escutou uma palavra legal que é ínclitos. Fala, não, eu vou falar ínclitos, que é diferente e tal. Aí você tem um momento no seu processo que você quer encaixar um outro sim, porque você escutou um advogado antes de você falar um outro sim, e você quer encaixar um outro sim. Nós, advogados, somos assim, a gente quer fazer o trem ficar bonito. Cara, mas se você esquecer de falar o ínclitos, você sabe que hora você vai lembrar dele? No meio da sua sustentação oral. A hora que você estiver construindo seu pensamento, o seu subconsciente, sacana, vai falar com você assim, você esqueceu do ínclitos lá no início. Aí você vai travar. Você está falando a história da Kombi. Por quê? Você lembrou do ínclitos. E naturalmente você pensou assim, como é que eu vou encaixar eles na despedida? Esquece o ínclitos, cara. Cumprimenta eles do jeito que você sabe cumprimentar. Boa tarde, gente. Oi. O que tem? Falar oi. Todo mundo fala oi. Queria cumprimentar todo mundo aqui. É assim que a gente cumprimenta. Se você não faz isso naturalmente, eu confesso para vocês, eu faço naturalmente. Eu falo excelentíssimos julgadores, membro do Ministério. Por quê? Porque é do meu perfil fazer essa fanfarra elogiosa. A Clarissa me conhece, eu faço isso naturalmente. Eu gosto de fazer, mas eu faço naturalmente. Mas eu não fico incrementando. Eu não falo o nome, eu não lembro os nomes dos desembargadores, então eu não falo o nome, porque a tendência, a hora que você vai falar o nome, é você procurar eles com os olhos. E às vezes você procura errado. Então você fala assim, desembargador João Bosco, aí você olha para lá e está lá. Entendeu? Então, não se apega a isso, não. Então eu faço naturalmente, eu cumprimento membros do Ministério Público, serventuários de justiça que aqui com muito carinho sempre nos assistem, todas e todos presentes, eu faço uma política com a advocacia presente, porque isso, no meu caso, me dá uma acalmadinha, porque eu estou falando um negócio que não tem muito conteúdo, eu posso errar. Então, eu dou uma acalmada para entrar no caso. Sabe como? Agora, se você não tem isso, não faz isso naturalmente, faz o feijão com arroz. Se o trem é de tarde, você dá um boa tarde, se for de manhã, você dá um bom dia. E fala assim, ó, eu queria cumprimentar todo mundo aqui. Pronto. Você não falou nada de errado. Não, você não falou, mas você não falou nada de errado. Queria cumprimentar todo mundo aqui. Queria cumprimentar os desembargadores. A cabeça da gente tem uma tendência de puxar o saco deles, né? A OAB manda a gente não fazer isso. Não, ele tem igualdade e tal, eles não são melhores que você, mas a gente sabe que a tendência nossa é dar uma puxadinha no saco. Doutor, o senhor me alerta do meu horário aqui, que eu sou o Forrest Gump, eu fico aqui, entendeu? E aí, quanto tempo eu já falei, Baldo? Que horas eu comecei? Já deu 1h30, eu acho. Então vamos lá. Caminhando para o final. Então, gente, faz naturalmente. O que você sabe do processo do seu cliente? Você sabe que o seu cliente foi admitido na data tal, que ele foi, que ele trabalhava sem equipamento de proteção individual,
que o superior dele aviltava ele. É isso que você sabe, conta a história. E, gente, sejam específicos. Tem o gatilho da especificidade e esse gatilho mexe com a gente. Por exemplo, a gente tem uma tendência de ser alertado para um tema que é tratado de forma abrangente. Por exemplo, Herbalife. Todo mundo que é gordinho, olha que vê que ele bota. Hoje não, porque a gente acostumou. Mas o Mark Hughes, que é o criador da Herbalife, para mim é o cara mais inteligente do mundo, porque ele não era marqueteiro e ele bombou. Ele meteu um bottom ridículo, que aquilo é ridículo, escrito assim, perca peso agora. Pergunte-me como. Cara, né? Aí o gordinho que perdia peso, e gente, eu já usei, eu fui o melhor resultado da Herbalife num tempo atrás, no boteco eu vou contar para vocês, fui mesmo pedir 65 quilos com a Herbalife. E eu usava o bottom, eu vendia Herbalife demais, ganhei dinheiro demais com a Herbalife. Eu usava o bottom, reduzi 34 quilos. Aí eu botava um papelzinho escrito à mão, porco, pergunte-me como. Por quê? Porque eles me ensinavam que tinha que ser simples. Se eu ficasse produzindo um papelzinho no computador, o trem não era simples. Então, Moisés, escreve lá os 34, escreve num papel, num rabisco mesmo, sabe por quê? Porque daqui uns dias é 35, daqui uns dias você vai para 38. Então você tem que, papelzinho tem que jogar fora. Não era assim que eles trabalhavam comigo. A gente tem que ser específico. E o que é ser específico? Antigamente funcionava isso, reduza seu peso. A gente via isso na internet e clicava. Hoje em dia é uma mensagem muito abrangente. Agora, se você fizer uma mensagem específica, vai te chamar a atenção. Por exemplo, corra 10 quilômetros, aprenda a correr 10 quilômetros em 50 minutos. Aí você já te remete. Pô, se eu corresse 10 quilômetros em 50 minutos, com certeza eu ia reduzir meu peso. Já é uma mensagem mais específica. Então procure ser específico, procure se até aos detalhes da ação do seu cliente, porque isso cria no desembargador o gatilho da especificidade. Ele entra na história do cara. Ele sabe, ele percebe que você sabe. Eu fiz uma sustentação uma vez que foi classificada pelos próprios desembargadores como interessantíssima, que foi assim, a gente pedia um adicional de insalubridade em grau máximo de um cozinheiro. E o perito fez um trabalho escorreitíssimo, só que ele fez na hora errada. A cozinha de restaurante, ela não funciona 5 horas da tarde. Ela funciona de meio-dia às 3. Não adianta ele ir lá às 5 horas da tarde, não, porque a panela está pendurada mesmo, o fogão está desligado mesmo, né? E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. Foi lá às 5 horas da tarde. Eu fiz curso de cozinha. Eu gosto de cozinhar. Não sei se vocês perceberam, eu sou gordo. E eu faço o mínimo para poder manter. Isso aí, eu gosto de cozinhar. Então, fiz uns cursos em restaurantes. E aí, eu queria desqualificar o relatório do perito, que estava realmente com foto digital muito bonito, muito bem elaborado, mas eu queria desqualificar aquele relatório. O que eu fiz? Eu trouxe para a minha sustentação a especificidade. E você sabe o que eu fiz na tribuna? Exatamente isso aqui que eu fiz aqui. Excelências, eu não sei se Vossas Excelências perceberam, mas eu sou gordo. Aí eu já trouxe para a minha sustentação uma leveza. O cara que às vezes está esperando porque que você vai bater nele, porque se ele te deu a palavra é porque o voto dele é contra o seu, então ele está esperando que você vá contrariá-lo. Eu já tornei mais, não sei se vocês perceberam, eu sou gordo. E para manter essa opulência, eu aprendi a cozinhar. E eu fiz um curso de 1 ano e meio, nos 3 restaurantes, o chefe Márcio Battaglini, na Salumeria, Vossa Excelência conhece, na Osteria, papapá, fui especificando. E aí fui falando assim, Excelência, a cozinha de um restaurante, ela tem uma sistemática de funcionamento que é como o just in time. As coisas têm que funcionar concatenadas, porque tem horário para liberar, as coisas têm que sair, portanto tem preparo, tem preparo e tem a liberação do alimento. Eu sei disso.
Então, excelência, essa foto que ele posta dessa panela gigante pendurada na parede, se ele tivesse ido lá na hora do almoço, essa panela não estava pendurada lá. Você sabe por quê, excelência? Essa panela grande aí é a panela do arroz. Por quê? Porque o restaurante tem que ter arroz pronto o tempo inteiro. É o prato que mais sai. Então, todo restaurante que se preze, ele tem uma panela imensa de arroz. E essa panela fica no molho, no banho-maria, para o arroz ficar quentinho o tempo inteiro e para ele não ressecar. Ela fica num fogão, excelência, que não está igual na foto dele aí, ligado, que ele ligou naquela hora, não. Ele fica ligado o tempo inteiro. Outra coisa, excelência, tem um molho que chama demi-glace, que é um molho básico para todo tipo de carne, para todo tipo de prato que tem caldo. Ele é um molho básico. Toda cozinha que se preze de restaurante tem um molho demi-glace, que é um molho que você faz cozinhando o osso com uma carne que você cozinha ela até derreter, com um pouquinho de tempero, com ervas e tal. É um molho que leva muito tempo para fazer. Então, eles fazem esse molho bem antes, mas ele fica lá sempre esquentando, porque precisa do molho lá. Então, o fogão fica ligado com as duas trempes, uma no arroz e outra no molho demi-glace. Fora, excelência, o que passa lá de ovo, fora o que passa, o que as demais trempes vão dar conta. Então, o fogão na hora do almoço, ele fica praticamente com as 5 trempes ligadas o tempo inteiro. Não como ele fotografou 2 trempes, que ele ligou ali 15 minutos antes. E falou assim, 15 minutos é um tempo razoável para elas esquentarem. Essa panela não fica pendurada ali. Outra coisa, assim, é fritura. Todo alimento, salvo raríssimas exceções, ele é frito no óleo muito quente. Existem alimentos que você tem que temperar o óleo, porque o alimento tem que ir fritando devagarzinho. Mas a maior parte deles é no óleo muito quente. Então todo restaurante tem uma fritadeira que fica acesa o tempo inteiro. E essa fritadeira é quente para danar, a ponto de se o cara colocar a ponta do dedinho lá e quase que perde ela. Então, excelência, a cozinha, na hora do horário de pico, ela não tem a menor condição de ser um lugar frio, um lugar de uma temperatura ambiente amena. Resultado, quebrei o relatório do perito. Só que o mais gostoso não foi isso, o mais gostoso foi eles falarem assim, a sustentação do senhor deu até água na boca. Porque eu fui falando, e eu gosto de cozinhar, e fui falando daquilo ali, entendeu? Então, se você acha que você pode, por exemplo, usar um outro gatilho, que é o gatilho do prazer, com o desembargador, use. Como é que você vai? Como é que eu vou fazer, Moisés, para fazer o desembargador ter prazer na hora da sustentação? Gente, se você conseguir fazer o desembargador dar uma risadinha, é sinal de que ele está gostando da sua conversa. Então eu falei com ele, não sei se vocês perceberam que eu era gordo. Outro dia, nessa mesma turma, 9ª turma, a presidente ia aposentar. E aí ela começou dizendo o seguinte, olha, eu vou aposentar, dia tal, eu vou sair, essa aqui é minha penúltima sessão, na próxima eu já vou encerrar os trabalhos, e tal, e tal, e tal, e eu vou aposentar mesmo, porque eu não quero ficar igual o Frank Sinatra. Aí eu já... Frank Sinatra. Porque o Frank Sinatra, ele anunciava que ia parar, e não parava, e tal, tal, tal. Aí eu lembrei das músicas do Frank Sinatra. E fui buscar a tradução. Aí My Way, todo mundo conhece, que o Frank Sinatra já gravou. Eu não sei nem se é dele, porque ele gravou, o Elvis gravou, né, o Ray Conniff gravou, todo mundo gravou. Então fui lá em My Way tem uma hora que ele fala assim, fiz tudo que fiz, arrependi de algumas coisas, acertei outras e tal, 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 mas o mais importante é que eu fiz do meu jeito, né? My Way, fiz no meu caminho. A tradução, por exemplo, para o espanhol é a minha maneira, então fiz do meu jeito. E aí eu falei com ela, né? Porque eu sabia que o relator era o João Bosco e que eu ia tomar ferro no relatório. Então eu falei com ela. Excelência, só citou o Frank Sinatra, queria dizer para a senhora que ele fala na música dele tal, 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 que o mais importante é que ele fez a maneira dele,
E eu queria dizer que Vossa Excelência certamente sai daqui com essa consciência de que a senhora fez, que a senhora acertou, que a senhora errou. E eu asseguro a Vossa Excelência que a senhora acertou mais do que errou. E fazendo a sua maneira, a senhora sempre tratou nós, advogadas e advogados, com muita leaneza e tal. E nós nos sentimos muito à vontade na tribuna presidida por Vossa Excelência. Babei a mulher. E comecei minha sustentação assim. Agora, Excelência, diante do voto do eminente relator, Vossa Excelência, que é presidente, eu vou me remeter a uma outra música do Frank Sinatra, que é Fly Me to the Moon, que ele fala assim, in other words, hold my hand. Então, depois desse voto desse relator, Excelência, em outras palavras, me dê a mão, pelo amor de Deus, vós que sois a presidente. Aí eles morreram de rir. Eu perdi esse processo. Mas eles morreram de rir, e eu adorei isso, falei, não tinha nada melhor para mim do que eu fiz a turma inteira rir, foi um negócio legal. E aí, toda vez que eu sustento na nona, eu sou eminentemente reclamante, eu sei que a maior parte deles vai ser difícil para mim, mas eu sempre sou recebido com carinho, porque eles sabem que não é raro eu não fazer uma sustentação monocórdica, aquele negócio cansativo, eu geralmente dou um prazerzinho para eles. Então eu tento despertar nessas divindades os gatilhos mentais que vão fazê-los prestar atenção, que vão fazê-los se comover com a história que eu estou contando, que vão fazê-los ter um pouquinho de prazer, que vão fazê-los constrangidos com relação à plateia. Às vezes esse gatilho do constrangimento não é muito bom. Aliás, tudo isso acontece, agora acontece um monte de coisa ruim também, como eu contei para vocês aqui, que eu tomei essa esculachada do cara no microfone. Acontece do cara ficar tão constrangido com a situação que você colocou ele, que ele, para acabar com aquele constrangimento, ele te bate. Acontece isso demais. O cara, na hora de responder, fala assim, o doutor, no que pese a sustentação ardente, candente do doutor, mas que, na minha opinião, conduziu para um outro caminho, aí o cara te esculhamba, entendeu? Você vai, perfeito, Excelência. Aí a hora que você virar as costas, seu colega fala assim, doutor, nossa, o senhor brilhou, viu, parabéns e tal. Isso é que é importante. Isso acontece, isso é do jogo. Graças a Deus que é do jogo, né? E eu, todas as vezes que eu fui arrogante, eu tomei ferro. Por exemplo, uma vez eu fui sustentar na antessala do inferno, que é a turma recursal de juizado especial. Não tem nada pior do que a turma recursal de juizado especial, não sei como é que é aqui não, mas é uma pocilga lá em Belo Horizonte. Por quê? A turma é formada pelos próprios juízes, né? Eles julgam os processos deles ali, entendeu? Eles embaralham, como é que eles fazem? Ele julgou esse aqui, esse aqui, eles embaralham, igual aquele negócio do copinho, e falam, eles ali, é tudo a mesma coisa. Aí eu peguei uma sequência de 7 para sustentar. Aí eu perdi o primeiro, perdi o segundo, perdi o terceiro. E falei, Excelência, nesse ringue aqui, eu já estou aqui nas cordas. O senhor está batendo só no baço e no fígado, no baço e no fígado. Eu queria pedir para Vossa Excelência, nos próximos processos, me dar um refrescozinho, para eu não ter que sair daqui de maca. Aí ele riu e me deu um voto, foram mais 4, ele me deu mais 3 legais, então ficou 4 até. Eu perdi 4 e ganhei 3. Ficou bom. Aí na outra semana, eu achei que eu tinha nadado de braçada. Falei, bom, a turma lá gosta de rir, né? Vou fazer eles rirem. O presidente da turma tinha faltado, cara, e tinha ido uma juíza substituta. E eu peguei uma sequência de 5 processos. Aí, ela deu 2 contrários ao que eu estava pedindo. E eu falei assim, Excelência, tá todo mundo aqui vendo que a senhora não gosta de mim. Mas eu falei assim, bonitinho, sabe? Não falei para ofender, não. Todo mundo aqui vendo que a senhora gosta de mim. Tem mais 3 processos aí. Vamos ver se a senhora adota uma leveza maior na mão da senhora e tal. Rapaz, essa mulher virou o Zeigerman. Doutor, gostaria de pedir que o senhor me respeitasse. Eu nem gosto nem desgosto do senhor, porque eu nem sei quem é o senhor. Ah, mas é que ela me lambeu lá na frente de todo mundo.
Só que eu tinha mais 3 processos para sustentar. Aí o que eu fiz nos 3? Eu não me fiz de rogado. Não, excelência, tá todo mundo vendo, tá vendo? A senhora aproveitou que a palavra da senhora era depois da minha, e a senhora falou aí, a senhora me bateu na frente dos meus colegas e tal e tal. Aí ela falou assim, doutor, eu não sei se o senhor percebeu, mas para mim é indiferente se o senhor vier aqui, se o senhor não vier e tal e tal. Aí a palavra voltou para mim, eu vapo nela de novo. Só que a última palavra era dela. A hora que chegou no último, ela acabou de lamber minha cara e eu fui embora chorando. Tipo isso, entendeu? Então a arrogância nunca é um caminho bom. Esse povo acha que eles são deuses. Entendeu? Então deixa eles achar. Vocês acham, vão ligar o holofote neles assim e de repente trabalhar dentro do que a gente tem para trabalhar. Por quê? O que a gente sabe fazer é contar história. O que a gente sabe fazer é aquilo que está na cabeça da gente. Então esquece formalidade. Sabe, o direito é muito formal, é muito bonito, mas é para a gente andar num terno bonito, é a gente se vestir bonito, é a gente falar sem muita gíria. É isso que é legal. Agora, não precisa você ser o cara dos pudibundas, dos outrocins, dos inconstitucionalissimamente, sabe? Porque a hora que você lembrar dessa palavra, você só vai lembrar dela a hora que você perdeu. Faz o feijãozinho com arroz, sustentação oral. Em resumo, é fazer o feijãozinho com arroz. Você vai fazer uma, depois você vai fazer outra, depois você vai fazer outra, e quando você estiver embalado, você vai adotar um estilo próprio para sustentar, né? Quando você já tiver experiência nisso, você vai adotar um estilo próprio, igual eu tenho o meu. Mas o meu estilo se baseia no seguinte: o que toca o ser humano são os gatilhos mentais. Depois vocês pesquisam na internet, gatilhos mentais, é aquilo que desperta as pessoas, que são histórias, que são prazeres, que são emoções, que são capacidade de se enxergar naquilo ali, que são a especificidade. É isso que são os gatilhos mentais. Conte de você mesmo, se você é a primeira vez que você for, você fala assim, a primeira vez que eu estou aqui, excelência, vocês têm dó da gente. Você despertou o gatilho mental da dó. Entendeu? Olha, a primeira vez que eu venho aqui, excelência, eu estou até meio nervoso. E aí o que acontece? Nós, no exercício da profissão, nós podemos usar alguns artifícios. Que é o seguinte, se você sustentou numa turma já e na outra for a primeira vez, fala na outra turma que é a primeira vez. Não precisa você falar que é nessa turma você engole. Excelência, estou aqui pela primeira vez. Aí você faz até assim meio humilde, para eles terem dó de você, entendeu? É assim que funciona o direito. Gente, para acabar, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido pelo menos agradável, como foi para mim, porque talvez, se eu fosse assistir uma palestra de sustentação oral, eu tivesse a expectativa de algo mais técnico. Esse cara vai me ensinar a sair daqui falando igual o Temer, né? Temer fala bonito, né? E o Temer tem um negócio que é a expectativa e o desapontamento. Porque a antecessora dele, coitada, tomava remédio para emagrecer e bebia junto, porque não é possível, tadinha da Dilma. Gosto dela, uma pessoa bacana, mas até o mais petista do mundo não engolia aqueles discursos da Dilma. Não sei se vocês receberam o vídeo, ela falando assim, gente, eu sou esquerda progressista, a Clarissa sabe disso, eu acho que a Dilma sofreu um golpe, enfim, mas está acontecendo, o Brasil está rodando, não estou discutindo isso aqui não. Mas, cara, a Dilma ia pro microfone e, bicho, não dava para encarar a Dilma, né? Olha, esse e-mail tá numa nuvem. Precisa apurar isso aí. Que negócio é esse de nuvem? Porque pode até estar na nuvem. Mas que nuvem? Como é que o e-mail tá na nuvem? Ô, bicho, pelo amor de Deus, né, cara? Hein? Não tem um assessor para falar assim, ô, presidente, nuvem é um ambiente virtual, espaço, memória e tal, sabe? Então, é o seguinte, eu não sei nem por que eu falei da Dilma, cara. Antes de eu entrar nela, eu estava falando de quê?
Pois é, expectativa talvez é que vocês saíssem daqui fazendo excelentes sustentações orais. Mas eu resolvi contar para vocês o que dá certo para mim. E eu vou dizer para vocês com a maior humildade do mundo. É humildade mesmo. Eu sou bom nesse trem. Eu na tribuna, eu lavo a roupa mesmo, descasco o abacaxi. Mas eu só faço o que eu sei fazer. Eu conto a história que eu sei contar. Eu não incremento. E eu tenho amor demais pelo que eu faço. A advocacia envolve amor. Se você tiver amor pelo que você vai falar, pela causa que você está defendendo, você vai abaixar a cabeça ali no microfone, você não precisa olhar para a cara deles, não. Baixa a cabeça no microfone e conta a sua história. E esquece. Não leia, porque se você ler, fatalmente você vai perder um ponto do script. E perder um ponto do script é igual perder a palavra difícil. Elabora uma história. Ah, Moisés, então você está dizendo que eu não posso ler? Não, não estou dizendo isso não. Se você sabe ler um discurso, se você sabe, leia. Agora, se você não sabe, arruma um jeito de contar a história. Com amor. Se você fizer com amor, o Milton Nascimento fala, né, Clarice? Eu não podia deixar de citar, fazer uma citação poética, que eu faço isso muito na tribuna, eu conto história. Gente, a gente podia ficar a noite inteira aqui, eu conto negócio de novela, eu falo de novela, da Viúva Porcina, eu falo de tudo na tribuna. Mas o Milton Nascimento fala que se você quiser transformar um ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar onde nasce a fonte do ser. E perceber seu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo pode. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Se você tiver amor, você vai estar andando na estrada de fazer o sonho acontecer. E se você tiver amor pela sustentação oral, você vai fazer ela acontecer do jeito melhor possível, porque você fez com amor e fez o que você soube fazer. Boa noite, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.